TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O sono e os sonhos. Temos realmente revelações durante o sono do corpo físico? O que acontece quando adormecemos e penetramos no mundo invisível através do sono? E durante este sono, é possível reencontrarmos conhecidos e afetos desta e de outras vidas? Enquanto o corpo repousa, podemos ser alertados pelo nosso guia espiritual sobre possíveis erros que estamos a cometer na nossa vida? Destes encontros noturnos, o que é que se pode trazer para a vida prática? Este livro responde a estas e outras dúvidas intrigantes, mostrando com base em importantes autores como podemos ser beneficiados se aprendermos a prepararmos-nos para este desligar que acontece todas as noites. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Temos aqui alguma dificuldade técnica, mas vocês sabem que só existem computadores para de vez em quando eles quererem dizer alguma coisa da sua, para nos lembrar que nós precisamos muito deles. Ajudam bastante, não é? Na nossa possibilidade de comunicação. E cá estamos. Ok. Então é assim, hoje trago-vos um tema que espero que comova a todos, que possamos aprender com a jornada deste espírito muito, muito especial, que é um dos mentores da nossa casa, Spartaco Ghilardi. E o tema da nossa palestra é Spartaco no mundo da mediunidade com Jesus. Spartaco foi um médium muito, muito especial. Alguém que espero que possamos ir conhecendo ao longo da palestra, aqueles que de nós ainda não conhecem, aqueles que já conhecem, conhecer um bocadinho melhor. E o nosso foco vai ser exatamente pensarmos o que é esta possibilidade abençoada de ser um instrumento de ligação entre os dois planos da vida e aquele que permite o testemunho de que realmente a vida é para sempre, não é assim? Vamos então, e começamos com uma citação de Batuíra, o mentor desta casa. Este é o livro, é o único livro que existe com mensagem, todo de mensagens de Batuíra, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mais luz, que no seu item 31 vai falar exatamente da mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é, acima de tudo, serviço aos semelhantes. É no trabalho de Jesus que restauraremos as próprias forças. E Batuíra diz-nos: não estranhem a nossa palavra. É no servir que restauramos as forças. Vejam bem, somos poucos na extensão do serviço a fazer e precisamos velar uns pelos outros. À maneira de irmãos responsáveis pelo compromisso de todos, a parcelar-se em cada um. Esta é a definição que Batuíra faz do que é a mediunidade com Jesus. Esta assinalação, o sublinhado é meu, mas para nós temos como foco alguém que realmente com a sua mediunidade se pôs ao serviço do semelhante. É aquilo que nós vamos conhecer ao longo da palestra. Vamos, como sempre, até o Evangelho, que é o nosso farol. No capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes, nós temos vários itens. É interessante que não há nenhuma instrução dos espíritos neste capítulo. E o último deles, mediunidade gratuita, nós temos no item 8. Aquele que quer comunicações sérias deve primeiro procurá-las com seriedade. Depois assegurar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material.
É realmente disponibilizar-se a ser um instrumento daqueles que têm como grande vetor, como grande objetivo, que nós possamos desenvolver a humildade. Essa é a virtude que nos permite caminhar da melhor forma, aproveitando da melhor forma o tempo que nos é dado na encarnação. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada religiosamente. Lembremos que não estamos nunca a falar de rituais, estamos a falar de uma postura, é uma forma de estar no mundo, é a forma do respeito, é a forma do reconhecimento e a forma de se saber apenas um instrumento. Spartaco, História de um Médium. Este é o livro que nós vamos aqui partilhar convosco. Foi realizado em 2004. Em 2004, Spartaco completou 90 anos desta encarnação. Geraldo Ribeiro da Silva é um grande companheiro de Spartaco. Spartaco foi, como vocês vão acompanhar ao longo da palestra, o fundador da nossa casa-mãe. Em São Paulo, nós somos o Grupo Espírita Batuíra de Portugal. E existe a nossa casa-mãe em São Paulo. E Spartaco esteve lá na fundação dessa grande casa. E Geraldo Ribeiro da Silva não estava na fundação, chegou nos anos 70, a fundação foi em 64, e então por isso vocês veem aqui que, além em 2004, assinalavam-se os 90 anos da encarnação de Spartaco e também os 40 anos do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, aquele que é o original, a casa-mãe da nossa casa. Geraldo Ribeiro da Silva teve grandes dificuldades para fazer este livro. Ele não era um escritor, embora escreva e colabore sempre com a nossa revista, pelo que somos muito gratos, mas ele nunca tinha se metido numa empreitada tamanha como um livro. E teve muitas dificuldades, porque é uma empreitada e tanto, mas queria registar os testemunhos da mediunidade desta pessoa especialíssima que foi Spartaco, não é assim? Era importante para manter a memória, essa é a ideia, não é? O registro para manter a memória. Logo na introdução, nós temos a palavra, ainda nos prefácios, tem um dos capítulos que é Palavras de uma Amiga, que é exatamente a doutora Marlene, que vai dar o seu testemunho de uma amizade, de um companheirismo de muitos e muitos anos com Spartaco, nomeadamente nas visitas a Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e na realidade em Pedro Leopoldo quem foi Spartaco, mas a partir de Uberaba já se encontravam os dois muitas e muitas vezes a trabalhar com Chico lá em Uberaba. E então vai fazer este testemunho. A mediunidade, quando encontra depositários fiéis, tem esse condão de lenir, de aliviar, de sustentar, de encorajar. Quando bem vivida e praticada, é comunicação superior, intercâmbio construtivo, poder maior da espiritualidade manifestando-se na Terra. É só através deles que nós temos a possibilidade, exatamente, da manifestação da espiritualidade superior. E como vos disse, ligava a doutora Marlene e o Sr. Spartaco, Chico Xavier. Então vamos ver um bocadinho como foi esta possibilidade de um reencontro de Spartaco e Chico Xavier nesta encarnação de cada um deles. Diz-nos Geraldo Ribeiro da Silva, Francisco Cândido Xavier depositava grande confiança nas faculdades mediúnicas de Spartaco. Muitas pessoas foram encaminhadas ao Grupo Espírita Batuíra, de São Paulo, por indicação do médium mineiro. E aqui é o próprio Spartaco que nos conta. Em maio de 1954, a minha esposa e eu decidimos visitar a cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, para conhecer Francisco Cândido Xavier. Lá fomos recebidos por esse homem maravilhoso. O reencontro de almas que se conhecem há muito e muito tempo. Durante mais de 45 anos, diz-nos ainda Spartaco, visitei o Chico, inicialmente uma vez por mês. Depois, em intervalos maiores, sempre participando de suas atividades e aprendendo com ele o que é ser humilde. Vejam bem que o grande objetivo de um médium que sabe as dificuldades e as possibilidades da sua tarefa. Essa é a grande virtude a conquistar, a humildade. É estranho dizer isso, mas quando me sinto cansado e desanimado, o simples fato de pensar no Chico já me eleva o ânimo.
Vejam bem o que é, não é? A possibilidade de os pensamentos, nós podemos ir até lá, até onde está a referência grande da nossa existência, que para Espartaco era Chico, e assim ser aliviado. Durante muitos e muitos anos, como ele diz aqui, ele visitou uma vez por mês o Chico, e ele, cada vez que se sentia mais desanimado, com mais dificuldades na sua missão, na sua tarefa enorme, ele ia até lá para se restabelecer, para se revitalizar. Foram amigos durante todo este tempo, a partir de 54, até ao desencarne de Chico, que voltou para casa primeiro, como sabemos, e tinham uma parceria de ficarem horas e horas e horas a conversar sobre as suas experiências na mediunidade. Vocês vão ver que são muito próximos. Quem já conhece um bocadinho de como era o agir de Chico vai reconhecer aqui em Espartaco um seu discípulo fiel, não é assim? E é muito bonito, nós estamos, lembrem-se, assim, Geraldo, na elaboração do livro, teve algumas dificuldades, porque havia umas vertentes que diziam não, o livro só deve ser escrito depois que Espartaco desencarnar como uma homenagem. Mas não, decidiram fazê-lo ainda enquanto ele estava entre nós e nos 90 anos da sua encarnação. E nesse mesmo ano, em 2004, no início do ano, em abril, que é também o mês do seu aniversário, Espartaco vai até Santos, até um grupo espírita em que ele esteve muito envolvido na criação. E fez confessou uma intimidade. Tive há pouco tempo um sonho, ele está com 90 anos, lembrem-se, com o Chico Xavier, que me emocionou muito. Nós caminhávamos juntos, quando num determinado momento eu falei: Chico, veja como estamos caminhando, estamos andando, Chico. Depois de certo tempo de diálogo entre nós, Chico me informou que precisava partir. Ao se despedir, foi caminhando até desaparecer, enquanto eu voltei para a minha cadeira de rodas. A emoção deles, vocês vejam assim. Através destes exemplos que eu vos trago de Espartaco, é muito ilustrar aquilo que nós sabemos pela doutrina, por aquilo que a doutrina nos traz, mas aqui com casos concretos. Nós estamos aqui perante um sonho em que claramente Espartaco se desdobrou e foi encontrar-se com o seu amigo, e os dois estavam, como sabemos, Chico, quando desencarnou, ele só podia andar já com muitas dificuldades, amparado por pessoas, suas amigas, que lhe davam suporte material mesmo, não é assim? Assim como Espartaco já há alguns anos estava com a possibilidade de se deslocar muito reduzida, então andava normalmente em cadeira de rodas. Então aqui nós estamos com o Espartaco já quase com 90 anos, na sua cadeirinha de rodas, mas no sonho, em espírito, ele foi lá, encontrou-se com o amigo e os dois, muito felizes, reencontraram-se e estavam recapacitados nas suas possibilidades, não é assim? É importante estes exemplos que vão aquecendo os nossos corações, e aquilo que nós vamos estudando, quando nós vemos estes exemplos, fortalece-se. Vocês vão ver aqui ao longo, Espartaco, que era um médium que exercitou a sua mediunidade durante 61 anos, durante toda a vida foi testado na sua mediunidade. As pessoas não cessavam de lhe colocar provas. Porquê? Porque nós somos muito necessitados, não é, de realmente termos comprovações de que a vida continua, não é assim? Vejam bem, um médium deste gabarito, não estamos a falar de qualquer coisa. Mas como vos disse, e como reforcei logo no início com a citação de Batuíra, no livro Mais Luz, a mediunidade com Jesus é uma vida de serviço ao semelhante. E acho que é isso que Geraldo de Ribeiro da Silva tenta demonstrar na sua apresentação de quem é o seu biografado, não é? Quem é Espartaco. Espartaco, quando reunia saúde física, costumava ir a hospitais e casas de saúde com a finalidade de levar o conforto ao doente, aplicar o passe restaurador de energias, fazer preces e consolar o enfermo e a família. Em qualquer lugar, notadamente nos círculos espíritas, quando a sua presença é anunciada, imediatamente muita gente o cerca, no afã de cumprimentá-lo, de apertar a sua mão, dar-lhe um abraço ou ouvir dele um conselho amigo. Mas somos nós, não é? Então não só queremos celebrá-lo, mas queremos também pedir. E vejam bem, pedir preces para si mesmas, para um familiar, amigo ou alguém que esteja passando por dificuldades físicas ou espirituais. As suas preces, aos olhos das pessoas que as pedem, parecem dotadas de maior poder ante as concessões do plano espiritual.
E nós sabemos, não é assim, que pelo mérito a possibilidade de interceder é realmente mais elevada, não é assim? Então, aqui é só o reconhecimento do mérito de alguém que se doa e que põe a sua vida ao serviço desde sempre. Pedimos também àqueles que encontravam com Spartaco notícias de entes queridos que já partiram para o outro lado da vida. Proferir a prece de despedida da pessoa que acaba de desencarnar também lhe era solicitado muito, muito. E justifica Geraldo, é uma forma que os familiares encontram para se sentirem mais tranquilos e seguros em relação a esse momento tão difícil da vida de todos nós. O momento de nos despedirmos, de encomendarmos, não é? A passagem daquela pessoa à espiritualidade amiga. Também ele era objeto de muitos e muitos convites. Para ser padrinho de casamento, ele só aceitava no civil. Participar de formaturas, bodas de prata e ouro, aniversários e eventos em geral. E agora vejam como é similar a Chico. Na impossibilidade de comparecer, nunca deixa de enviar uma carta, um telegrama ou fazer um telefonema congratulando-os pelo acontecimento. Esse cuidado, esse devotamento, esse respeito pelo próximo. Quando uma pessoa tem um diagnóstico clínico desfavorável, Spartaco é a opção para uma orientação segura. Naquele instante, sua palavra talvez represente a última esperança. Houve problema com atenção e paciência. Às vezes, fecha os olhos, como se buscasse a visão da alma, e após algum tempo de meditação, provê a orientação adequada. Muitas pessoas obsidiadas o procuram, na esperança de obter um alívio para suas perturbações espirituais. Após ouvi-las e refletir sobre o problema que as aflige, ele procura-se dar a orientação justa. Convida o obsidiado para a vivência cristã no dia-a-dia. Pede para que ele faça preces pelo obsessor. Lembremos-nos sempre, esta parte é muito, muito importante. Recomenda a leitura do Evangelho, bem como tomar passos regularmente. Aquilo que pode ajudar muito, muito realmente a saírem de situações muito difíceis. Sempre que nós tenhamos alguma situação de conflito, nós lembremos que devemos sempre pedir pelas duas partes, não é assim? E aqui, quando estamos a ser vítimas de alguma dificuldade maior, como o mundo espiritual, temos que nos lembrar de sempre pedir. Aqui ele coloca a itálico no próprio texto, não fui eu que destaquei. Há pessoas com boa saúde, vocês viram que todos os outros tinham alguma necessidade de intercessão, não é assim? Mas há pessoas com boa saúde que o visitam sistematicamente, no afã de levar a ele um pouco de conforto. Após a visita, são elas que saem da casa do médium confortadas. Isto é assim, não é? Porque nós sabemos que quem tem esta possibilidade de estar em contacto com a espiritualidade amiga, com os benfeitores espirituais, tem à volta de si todo o ambiente que realmente consola, que aconchega e que conforta, não é? Como aqui é muito bem colocado pelo Geraldo. Ele conta-nos de que quando estava, durante décadas e décadas, foi amigo de Spartaco e que sempre que ia visitá-lo, não conseguiam ter uma conversa em que não houvesse muitos e muitos telefonemas, porque realmente a necessidade, a busca de amparo era constante. E agora contar-vos um bocadinho da biografia. O nome Spartaco foi escolhido pelo seu pai quando passeava calmamente pela cidade de Viareggio, em Itália, e viu escrito numa faixa à frente de um cinema o título do filme Spartacus. Aqui nós, já de quando eu disse lá à frente Spartaco, quando tudo começou, quem não sabe quem é Spartaco para a nossa casa, pensou muito possivelmente neste filme, Kirk Douglas, mas não foi este filme é de 1960. O filme que inspirou o pai de Spartaco foi este, de 1913. Vocês vejam que é um tema recorrente no imaginário, no nosso imaginário, porque tem sido, durante décadas e décadas vão passando, mas continua a ser um personagem muito, muito interessante. Viveu por volta do ano 70 a.C., não é assim? E foi alguém que era um homem muito forte, era um gladiador, não é? Mas que lutou
pelos mais desfavorecidos, pelos que estavam num sistema de escravidão. Embora a sua rebelião não tenha tido sucesso, vejam que perdurou, não é assim? Ficou o ideal de liberdade. E é muito emocionante esta parte, vocês vão ver que Spartaco Ghilardi nasceu em 12 de maio de 1914. Como veem, em 1913 era o filme que inspirou o pai. Em Viareggio, na região da Toscana, em Itália. Vejam que é aquele marcadorzinho, a vermelha que está ali, é bem aqui no litoral. Mas vamos conhecer um bocadinho de quem eram os pais. Os pais, Assunta Fioravanti e Gino Ghilardi, eram italianos, mas tinham ido, cada um com a sua família, para o Brasil ainda crianças. Ela tinha 8 e ele com 11. Encontram-se e casam-se em 1907, fixando residência na cidade de São Paulo. Então, os pais deles já eram imigrados no Brasil, em São Paulo. Mas em janeiro de 1914, estavam com muitas saudades da terra, da família, e decidem ir com a família, que já existiam, que eram os 3 primeiros filhos, até a Itália. E a mãe já estava grávida. Spartaco, entretanto, nasce em Itália. Então, dos 9 irmãos, ele é o único italiano. Dos pais italianos, dos 9 irmãos, ele é o quarto de 9 e ele é o único italiano. Não é fácil a vida de alguém que chega com uma missão como aquela que Spartaco tem. E as dificuldades apareceram logo desde muito cedo. Ele só falou aos 4 anos. Ele tinha dificuldades de se comunicar oralmente. E durante a infância e início de adolescência era sonâmbulo. Recorrentemente levantava-se durante a noite, andava pela casa e falava animadamente, não é assim? Angustiando muito os pais, como podemos imaginar, que não sabiam do que seria aquilo. Ele ingressou no ensino primário bastante tarde, já aos 9 anos, e foi a única escolaridade formal que teve foi exatamente o ensino primário. No entanto, era um rapaz muito esperto e assimilava com bastante facilidade os conteúdos que eram ministrados. Na escola, era um menino difícil. Ele sempre teve um físico bastante avultado. E então, era um menino travesso, mandão, brincalhão, nervoso e briguento. Em 1926, aos 12 anos, começa a trabalhar com o pai numa loja que o pai tinha de móveis e decoração. Mais tarde, ele vai ingressar numa grande empresa alemã, em São Paulo inicialmente, e depois ele vai para o Rio de Janeiro e vai fazer a sua carreira nessa empresa, evoluindo desde auxiliar de escritório até gerente comercial. Em 1970, ele começa a ter problemas graves de glaucoma e é feita uma cirurgia, mas ele tem muitas limitações visuais a partir do início dos anos 70. E então, ele, em 1974, aposenta-se, reforma-se, não é? E, a partir de então, ele vai dedicar a sua vida quase que em exclusividade à mediunidade. A vida muito difícil, como a maioria dos aposentados, sustenta o lar com dificuldades. No Brasil é muito, muito difícil ter um rendimento fixo num país que tem uma inflação, uma hiperinflação muito complicado. Certa feita, a sua esposa, que nós vamos conhecer já no próximo slide, preocupada com a situação económica dos dois, perguntou ao espírito Batuíra o porquê dessa vida tão parca de recursos financeiros, porque ao longo de toda a vida tiveram sempre muitas restrições financeiras. Ele respondeu que enquanto estivessem trabalhando no campo do bem, não lhes faltaria nunca o pão de cada dia. Esse era o compromisso de Batuíra. E então vamos saber como foi. Em 1945 casou-se com Zita Calicchio. O casal teve 2 filhas, Rina e Anália. Em 2004, quando o livro é redigido, a sua descendência eram 2 netos, Luciano e Leonardo, 4 netas, Daniela, Natália, Gisela e Luísa, e 2 bisnetas, Isabela e Jéssica. Havia muitas meninas na sua existência. Dona Zita foi um esteio e a possibilidade de Spartaco cumprir os seus compromissos. Lembrem-se que com pouco mais de 50 anos ele tinha uma limitação visual muito, muito grande que exigia que houvesse alguém na companhia dele sempre.
Dona Zita desdobrava-se e permitia cumprir todos os compromissos que ele tinha. Como vocês viram, era uma pessoa muito, muito solicitada e extremamente responsável pela casa-mãe, que já vamos conhecer um bocadinho mais. Além da sequela do glaucoma, uma falta de acuidade visual que exigia companhia constante, como vos disse. Spartaco era hipertenso, usava marca-passo, tinha cálculo renal, câncer de pele, artrose, osteoporose, hérnia de disco e uma dificuldade imensa de locomoção, como podemos entender, com estas dificuldades todas na parte óssea. No entanto, quando lhe perguntavam como ele estava, ele vivia toda esta situação com resignação e paciência e dizia sempre: estou muito bem mesmo, levo a vida que pedi a Deus. Tinha absoluta consciência de que era uma bênção a possibilidade da encarnação nesta escola que é a Terra. Spartaco e Batuíra. Nós vamos agora conhecer um bocadinho desta relação. Batuíra é o seu mentor espiritual e motivador para o trabalho constante de auxílio ao próximo. Os primeiros contatos de Batuíra com Spartaco deram-se bem antes da fundação do Grupo Espírita Batuíra, em São Paulo, quando mensagens de conforto eram ditadas através do médium aos que buscavam um lenitivo, um alívio para a alma. Então, o Espírito Batuíra já estava presente como alguém que, através de quem Spartaco dava muitas mensagens, mas o encontro marcante entre os dois deu-se na cidade de Uberaba, Minas Gerais. E o que é há em Uberaba, Minas Gerais? Nós sabemos. Ali, vamos ver uma coisa, lembram-se desde 54 que Spartaco ia muito aonde Chico estivesse, não é assim? E ainda em 63, Chico diz a Spartaco que ele e o grupo que tinha em São Paulo, que eles tinham como missão fundar um grupo espírita. E no dia 31 de janeiro de 1964, Dr. Bezerra de Menezes vai se manifestar através da psicografia de Chico Xavier e vai afirmar que o centro que estava sendo fundado teria Batuíra como mentor. O Grupo Espírita Batuíra, diz Dr. Bezerra, é agora uma entidade inarredável de nossa confiança. Este foi o momento em que se soube que a casa ia se chamar Grupo Espírita Batuíra. Foi quando Dr. Bezerra comunica que perseveremos com ele, com Batuíra, e apoiamos nele o amigo constante, como sempre. Sermos-á Batuíra o irmão e o mentor, a inspiração e a diretriz que o Evangelho de Jesus ilumina para a garantia dos valores espírita cristãos em nossos braços. Quando Spartaco recebe esta mensagem que lhe foi dirigida, ele ficou muito comovido. O seu grupo espírita estava a ser, tinha o lastro, estava a ser abalizado por espíritos de escola, como Dr. Bezerra, como Batuíra. Mas também ficou muito temeroso do tamanho da responsabilidade, como se pode imaginar. Batuíra e Spartaco conhecem-se muito bem. Ambos estão em sintonia plena. Spartaco interage com Batuíra de várias formas. Spartaco era um médium com muitas formas de mediunidade. A mais escorreita, a mais habitual era a psicofonia, mas também, aqui como nós vemos, ele comunicava-se com Batuíra através da audiência, da vidência, da psicografia, além da psicofonia, como vos disse, que era a mais comum. A relação entre os dois é como a de velhos amigos, que já se conhecem há muitos anos ou séculos, bem antes da fundação da instituição espírita que leva o seu nome. E agora vamos dar a palavra ao próprio Spartaco, como dar a voz àquele que está a ser visado. Inicialmente desejo agradecer, isto é, já no livro, Geraldo pede-lhe para fazer uma compilação. Ele gostaria, Geraldo Ribeiro da Silva, de no seu livro incluir um conjunto de relatos de casos pelo próprio Spartaco, não é assim? E então, inicialmente, desejo agradecer do fundo do coração este voto de confiança com referência à minha pessoa, por estar a ser biografado. Porquanto não é o meu objetivo, de forma nenhuma, absolutamente, ser o dono da verdade. Apenas quero oferecer a minha humilde contribuição àqueles que se interessam pelo estudo do fenómeno mediúnico, tão discutido e ainda tão mal compreendido entre nós.
e agora ele vai contar um bocadinho de como foi o seu percurso. Em 1943, após ter vivido um período de estabilidade religiosa como católico apostólico romano, a sua família, italiana, era católica apostólica romana, encontrei o Espiritismo que me despertou para algo mais amplo, que extrapola a vida de um simples encarnado. Foi também nessa ocasião que tive a felicidade de conhecer uma pessoa maravilhosa a quem muito devo. Refiro-me à minha esposa Zita, que pacientemente me tolera, compreende e apoia para que eu seja um instrumento fiel nas mãos dos benfeitores espirituais. Alguém que entendia completamente a sua missão e que dava todas as condições para que ele realmente se pudesse dedicar a ser, como aqui bem coloca, um instrumento fiel nas mãos dos benfeitores espirituais. Como todo médium, enfrentei muitos problemas. Quando o fenómeno mediúnico passou a desabrochar em mim, ele deu-se de maneira muito forte e intempestiva. Era uma dificuldade as pessoas me controlarem no desenvolvimento da mediunidade. Ele refere no livro, e é extremamente grato, a uma médium e a alguém que era muito conhecedor da doutrina, que o ajudaram muito no desenvolvimento da sua própria mediunidade. Em seguida, depois que já estava a conseguir desenvolver a mediunidade, teve que se ver com o outro lado da medalha. Tive de lutar contra a euforia que tomou conta de mim de forma constante. A cada fato que se concretizava, eu deslumbrava-me. Pensava em alguém e, após minutos ou horas, essa pessoa aparecia. Isso deixava-me eufórico. Julgava-me acima do que eu era verdadeiramente. Vejam bem, quando falamos da questão da humildade, para todos nós, mas para aqueles que têm esta possibilidade do contacto com aquilo que ainda nos pode parecer muito estranho e que impacta muito, deslumbra muito as pessoas, é um risco muito, muito grande de a pessoa se perder no seu orgulho, da pessoa se desviar daquele que é o caminho da humildade. E aqui é muito bonito o reconhecimento que ele faz disso. Julgava-me acima do que eu era verdadeiramente. Acredito que no início foi importante essa fase de euforia, porque após algum tempo, com o meu amadurecimento espiritual, ela estabilizou-se e trouxe-me o sentido da responsabilidade, do respeito e da educação para com o próximo. Foi reconhecendo que estava, não é, a ultrapassar a sua próprio reconhecimento das suas capacidades, que ele pode realmente trazer-se uma dimensão humana e reconhecer-se como um servidor e respeitando o próximo, que era quem ele tinha que auxiliar. A partir desse momento passei a exercer a mediunidade como deve ser exercida, ou seja, com muita responsabilidade e sustentada no Evangelho de Jesus. Passei então a observar melhor os ensinos do Mestre, como por exemplo, o necessário sempre orar e vigiar para não cairdes em tentação, e a compreender com mais clareza a expressão fora da caridade não há salvação. A observância desses ensinos evitou grandes dissabores na minha vida. Então até agora nós tivemos o seu percurso, o seu depoimento, e agora vamos debruçar-nos um bocadinho sobre exatamente o relato de alguns casos. Quando Geraldo Ribeiro da Silva pediu a Spartaco que o ajudasse a compilar casos ao longo da sua prática já de muitas e muitas décadas, Spartaco resistiu inicialmente e resistiu preocupado com duas questões. Uma, porque podia parecer aos aqueles que lessem o relato desses casos um homem dotado de dons superiores. E isso é muito importante, que nós não nos deslumbremos, não é assim? Nós temos, e está aqui, 61 casos relatados neste livro, não é? O livro que é a base desta palestra, a biografia de Spartaco. E estes 61 casos não é à toa. São 61 casos a celebrar 61 anos de mediunidade, de atividade mediúnica ao serviço do próximo. Desses 61, 41 são relatos do próprio Spartaco e 20 são testemunhos de outras pessoas que de alguma forma foram beneficiadas através da sua mediunidade. Mas é muito... A possibilidade de ler o livro é exatamente de ter a dimensão global
do quanto foi difícil, do quanto foi trabalhoso, do quanto ele teve na infância, na adolescência e no início da idade adulta, muitas situações muito complicadas, até que conseguiu, como ele próprio reconhece, o desenvolvimento da sua capacidade mediúnica, da sua mediunidade e reconhecer, basicamente, que era alguma coisa, uma ferramenta para servir o próximo. E então, a outra parte, o outro lado da moeda, não é assim? Por um lado, podem se deslumbrar connosco, somos uns super-homens, não é? E, por outro, é a nossa própria vaidade pessoal, não é assim? Nós próprios ficarmos inflados, não é? E acharmos que não somos só uns humanos em sua passagem por esta escola que é a Terra. E então aqui trago-vos os tópicos que espero que basicamente vos instiguem a ler, porque os 61 casos são muito, muito interessantes. O difícil de quando se faz uma palestra, com a riqueza de material que há neste livro, é fazer o recorte. É muito, muito difícil. Mas tinha que fazer, e portanto sou culpada por esse recorte, e há algumas coisas que eu tirei e que espero conseguir coletar numa outra palestra que seja autónoma sobre um outro tema, digamos assim, um outro tema que deriva de Espartaco, mas que é um outro. E então vamos lá contar-vos um bocadinho destes casos que aqui estão. Espartaco, como muitos médiuns, ele dormia bastante pouco, não é assim? Um dia estava acordado no leito e apareceu-lhe Batuíra. Aqui nós temos a evidência, certo? E ele diz Batuíra: já que você está acordado, vou-lhe fazer uma pergunta. Nunca se questionou como é que você chegou até onde se encontra? Cada um de nós já pensou? Como é que eu cheguei até aqui? Não é assim? Até este nível de desenvolvimento onde eu estou? Ainda é precário, ainda tem dificuldades, mas como será? Não é? E Espartaco, sincero, como sempre, não, nunca parei para pensar nisso, disse mentalmente, a comunicação era mental. Dona Zita podia dormir descansada ao lado, porque isto dava-se mentalmente, já era alguma coisa. E pergunta a Batuíra, como sempre respeitoso: você gostaria de saber? E Espartaco responde: sim. Mais uma vez respondi pelo pensamento. Então acompanhe-me. E vejam, lembram-se que Espartaco era desde a infância sonâmbulo. O sonâmbulo é aquele que tem uma facilidade de desdobramento muito grande, não é assim? E então ele mentaliza Batuíra e ruma em desdobramento até um lugar distante, além dos subúrbios de São Paulo, nomeadamente onde é um dos departamentos do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo. Um local de promiscuidade absoluta. É assim que Espartaco, em desdobramento, o descrevia. Pessoas mal vestidas, crianças de tanguinhas, de cuequinhas, não é? Barrigas crescidas, dando a impressão de gordura, mas na verdade eram crianças infestadas de parasitas. Enquanto brincavam, uma das crianças segurava um tubo de pasta dentífrica, que levando à boca como se estivesse com um gelado. Foi quando Batuíra nos disse: meu filho, você já se questionou como chegou até aqui? Será que no passado você não foi semelhante a uma dessas crianças que alguém socorreu e o trouxe até onde você se encontra? Isto calou muito fundo em Espartaco. Reconheceu-se, não é, naquelas crianças. Nós não sabemos, não é, como é o nosso passado. Então temos que nos lembrar que estamos todos a caminho. E a nossa possibilidade de auxiliar, que é aquilo que ele fez a vida toda, é exatamente reconhecermos essa nossa irmandade, não é? Essa nossa fraternidade de todos nós. Esse fato deixou-me muito pensativo porque eu vivi o presente sem vinculá-lo com o passado. O que tinha ficado para trás para mim pouco representava e o futuro, como dizem por aí, a Deus pertence. Para mim foi uma grande lição. Uma advertência para que eu visse no meu próximo, menos favorecido e mais doente do que eu, alguém a que devemos dar muito de nós. É o que a doutrina dos Espíritos nos ensina e mais, dando sempre de graça o que de graça recebemos como nos ensina Jesus. Este é um dos primeiros casos
daquela parte da euforia, não é assim? O Spartaco, você é apenas um instrumento. Então é assim, uma amiga muito querida de Spartaco tinha uma filha de 13 anos que teve um problema muito sério em que exigiu uma cirurgia ao seu cérebro. E a cirurgia tinha corrido bastante bem. No entanto, quando a menina voltou para o quarto, ela ficou completamente imobilizada. Só mexia os olhinhos, não é assim? E a mãe, que era espírita, convidou uma vez o Spartaco para ir visitar a filha. E Spartaco vai, como sabemos, Geraldo já nos contou, era uma coisa que ele fazia muito, visitava os doentes e dava passes. E então ele começou a ir semanalmente dar passes à menina, e a menina, que se chamava Maria José, passou a mexer os dedinhos e virar a cabeça e a sorrir. Isto ocorreu na década de 60, não é? Spartaco, a esta altura, tinha já alguns anos de mediunidade, de prática mediúnica. Mas ficou, como ele mesmo disse há bocadinho, não é, eufórico. Maravilhado com a evolução do quadro clínico, disse para alguns amigos o seguinte: se eu não curar Maria José, deixe de ser espírita. E vocês sabem que corre rápido. E rapidamente isso chegou aos ouvidos da mãe. E a mãe telefonou a Spartaco e pediu-lhe para ele ir visitá-la. E disse assim, a mãe diz: ó Spartaco, hoje você é apenas meu convidado e vai ficar na sala de visitas comigo. Spartaco, eu chamei-o aqui porque soube que você disse que se não curar a minha filha, deixará de ser espírita. Se isso é verdade, pode-se retirar, porque não preciso de você. No meu entendimento, você deveria colocar melhor as suas palavras, pois sei que ela não tem cura. Além disso, você não é absoluto. É apenas um instrumento na mão dos bons espíritos. Portanto, não tem o direito de usar a doutrina espírita para manifestar o seu orgulho e a sua vaidade. Se você quiser continuar a dar assistência à minha filha, através dos passos curativos, nós o receberemos com muita alegria. Mas se vem com o objetivo de ser aquele que vai curá-la, nós lhe agradecemos e o dispensamos. Vejam bem, a consciência de uma mãe com a sua filha doente, mas de saber exatamente qual é a missão, não é assim? Spartaco aceitou, como é óbvio, a observação e continuou a dar os passes à menina. Temos o terceiro aqui, você ainda está no vermelho. Então estamos em mais uma madrugada e Spartaco está lá, acordadinho já na cama, e Batuíra, ele estava em prece, Batuíra aparece-lhe. E então ele aproveita aquela oportunidade para perguntar a Batuíra: Batuíra, o senhor poderia me fazer o favor de verificar como está a minha conta corrente espiritual? Se está no vermelho ou no verde? Isto, Spartaco já está perto dos 90 anos, não foi quando ele era miúdo. Hein? Imediatamente ele me respondeu que não havia necessidade de fazer essa verificação, porque já sabia o resultado. Está no vermelho. Como? Todos esses anos de trabalho ainda continuo no vermelho? Então ele disse-me: filho, você ainda está no vermelho. E pergunta: o que devo fazer para entrar no verde? E Batuíra responde com a de sempre: trabalhe, trabalhe e trabalhe. Mas o pobre do Spartaco diz: eu trabalho muito, e trabalhava sem fim, não é assim? E aí Batuíra vai contabilizar as coisas. Você não está orientando 10 pessoas por dia? Sugiro dobrar esse número. Concorda? Que podia ele, não é? Não tive outra alternativa senão concordar. Daí em diante, dentro das minhas possibilidades físicas e psíquicas, passei a seguir as recomendações de Batuíra. Vejam que estou-vos a dar só uns bocadinhos e fui recortando aqui. Este aqui é muito impressionante. Percebi que eles queriam me jogar pela janela. Como em 45, Spartaco e Zilda casam-se e, como sempre, com muitas dificuldades financeiras, levou algum tempo até conseguirem alugar uma casinha deles, um apartamento muito pequenino. E um dia estava muito quente em São Paulo e eles deixam a janela que dava para a rua aberta para conseguirem haver alguma ventilação. E vão dormir. No meio da noite, Spartaco acorda e vê-se, lembrem-se, sonâmbulo, não é assim? Vê-se a levitar sobre a cama. Então o seu corpo, ele estava desdobrado, o seu corpo estava a levitar sobre a cama
e havia 4 entidades espirituais que pegavam em cada um dos membros e tentavam dirigi-lo para a janela aberta. Claramente eles queriam que ele se projetasse e parecesse um suicídio. Ele estava completamente terrificado, como pode-se imaginar, e tentava ver se não conseguia para acender a luz, e então ele pede em pensamento, chama a mulher, e a mulher, a dormir, acende a luz. E a luz acesa, os espíritos vão-se embora, não é assim? Ele ficou durante muito tempo terrificado, como se pode imaginar, e vai perguntar a Dona Zita, mas porquê que tu acendeste a luz? E ela diz, não sei, simplesmente eu estava a dormir e acordei e acendi a luz. E foi assim que salvou essa encarnação. Vejam bem, não é? As possibilidades, os riscos que se podem correr. Como vos disse, é muito importante nós conseguirmos, através destes exemplos, ilustrarmos aquilo que nós conhecemos da doutrina, não é assim? Aqui nós temos espírito de jovem encarnado, é doutrinado. Então o que é que acontece? Numa ocasião, numa sexta-feira, Dr. Hernani Guimarães Andrade, um grande estudioso da doutrina, veio ao Grupo Espírita Batuíra, de São Paulo, para falar com ele, Espartaco. E esse é o dia que, desde a fundação da casa, é o dia das reuniões de desobsessão. O Dr. Hernani chegou às 18 horas e estava muito angustiado com uma situação de uma amiga e do seu filho. O seu filho estava muito perturbado, já um jovem adulto, e estava muito perturbado, ofendia a mãe, não conseguia dormir, estava numa situação de perturbação muito grande. E Espartaco ouve o amigo e diz, olha, coincidentemente hoje é o dia da reunião de obsessão, vamos ver o que acontece. Começa a reunião, Batuíra apresenta um espírito que era aquele que ia ser tratado durante essa reunião. E Espartaco pergunta, o que é que deve fazer a Batuíra? Peça aos integrantes da equipa que permaneçam em preces, enquanto você conversa com a entidade. Espartaco tem evidência absoluta, não é? Então, obedecendo ao querido mentor, pedi ao grupo que fizesse preces e a partir daquele momento passei a conversar com o espírito do jovem por cerca de 15 minutos. Ele ouviu-me em silêncio e em seguida a entidade foi retirada. Quando terminou a reunião, fui para a minha casa e telefonei para o Dr. Hernani. E o Dr. Hernani vai contar o seguinte, Espartaco, deu-se uma coisa muito estranha. Por volta das 20h30, que era o horário da reunião exato, o moço disse para a sua mãe, vou dormir um pouco, e ficou adormecido durante meia hora. Depois acordou, dirigiu-se à sua mãezinha, abraçou-a, beijou-a e pediu-lhe perdão. Disse para ela que não sabia o que é que estava a acontecer nos últimos tempos. Foi comovente, de derramar lágrimas, conta Espartaco. O moço ficou curado com um simples diálogo numa reunião de desobsessão. Vejam bem, ele foi induzido pela espiritualidade para adormecer, para poder ser levado até à reunião e aí ser doutrinado, ser conversado com ele. Acho que o tempo avança e só vou conseguir chegar aqui ao último dos que tenho aqui, que são os relatos do próprio Espartaco. Esse é Batuíra e Espartaco, vamos lá, 96. Estamos aqui. Então é assim, Espartaco nasceu em 14, lembram-se? Ainda me engasgo. A partir dos 50 anos, por volta de 64, ele começou a ter problemas de saúde que depois teve durante os 40 anos restantes dessa sua encarnação. Em 64, foi internado num hospital porque ele estava completamente inapetente e com um nível de anemia muito, muito alto. E ninguém sabia o que é que tinha. Havia entre a equipa médica um pneumologista que estava muito preocupado com o seu pulmão esquerdo. E ele ficou durante 11 dias internado. E a equipa médica fez basicamente sustentá-lo, não é assim? Porque não conseguiu entender exatamente o que é que acontecia. Depois dos 11 dias, ele volta para casa, já estava melhorzinho e volta para casa. E vai partilhar com a sua esposa, Dona Zita, assim. Puxa vida, sou uma pessoa dedicada à prática do bem e agora que preciso dos espíritos, nenhum deles nos visita. Temos estado aqui, estes dias todos, só nós os dois.
E quanto à visita dos amigos encarnados, também ninguém veio. Francamente, estou decepcionado com tudo e com todos. Confesso que vou largar o espiritismo. Não adiantou nada todo esse tempo trabalhando, procurando ajudar as pessoas, e agora que mais preciso dos amigos, ninguém aparece. Isto era ele no final da sua estada no hospital, que sabemos todos que é alguma coisa muito difícil, especialmente quando ninguém sabe o que é que nós temos, não é assim? E ele estava muito, muito desanimado. Alguns dias depois, ele volta a casa, está um bocadinho melhor e volta ao Grupo Espírita Batuíra. E ele vai ter uma reunião mediúnica e Batuíra aparece. E Batuíra lhe vai dar o seguinte puxão de orelhas. Você está reclamando de nós, os espíritos, porque na hora de que mais precisou da nossa presença, nós nos ocultamos. Agora eu gostaria de responder à sua dúvida. Nós estávamos no quarto, participando dia e noite da sua dor, de plantão permanente ao seu lado. Só não nos podíamos apresentar, porque você iria perguntar pelo seu estado de saúde. Como não poderíamos contar a verdade, nem queríamos mentir, mantivemos-nos ocultos. Vocês vejam que a vidência tem as suas dificuldades também, não é assim? Foi então que reconsiderei o meu julgamento, agradeci a Batuíra e decidi continuar servindo à doutrina. Passado alguns dias vai encontrar-se com um dos médicos que fazia parte da equipa e vai dizer assim: reclamei com o Dr. Arilex que naqueles 11 dias de internação ninguém me veio visitar dos amigos encarnados. Onde estavam eles? Ele sorriu e respondeu-me: você está sendo injusto, Spartaco. Na porta do seu quarto mandámos colocar uma placa com a frase expressamente proibido visitas. Entretanto, do lado de fora havia muita gente querendo visitá-lo ou saber notícias suas. Fiquei muito envergonhado diante das minhas lamentações e prometi continuar trabalhando na seara de Jesus, independente do comportamento das outras pessoas. Faço este comentário porque Batuíra veio depois me dizer: filho, você ganhou uma moratória. Sabemos o que é uma moratória. Aquele era o momento em que ele deveria ter voltado para casa, ali aos 50 anos. Mas ainda havia muito trabalho a fazer, não é? Ficou mais 4 décadas a trabalhar. E aí, Spartaco, humaníssimo, pergunta a Batuíra: por quanto tempo? E Batuíra sorriu, virou as costas e foi embora. E nós sabemos que foram mais 4 décadas, que nós só podemos agradecer infinitamente, não é assim? Aconselho a todos, já o nosso tempo chegou ao fim, a que realmente dediquem-se à leitura do livro, é delicioso, completamente. E vamos encerrar novamente com palavras do nosso mentor, do mentor de Spartaco, em que, no item 97 do livro que já referimos, Mais Luz, vai nos dizer assim: Jesus à frente. Diante de quaisquer desafios de perseguição, façamos um sorriso bom e otimista para a caravana das trevas e sigamos avante. Disse-nos Jesus: eis que vou diante de vós. O eterno amigo vai à nossa frente e aplanará para nós, como sempre, todos os caminhos. Basta nos disponhamos a segui-lo, trabalhando. Espero que Spartaco seja uma presença em vossos corações e vossas mentes. Está sempre disponível para ajudar, continua a trabalhar e protege e colabora na nossa casa, com a graça de Deus, pelo que nós somos muito, muito gratos. Esta palestra é só uma forma de dizer isso. Que a paz de Jesus fique em nossos corações e muito obrigada por me terem ouvido. Queridos companheiros, nós chegamos ao final desta apresentação e uma biografia de alguém que deu testemunho em todos os aspectos da nossa doutrina e porque era um médium por excelência. Eu conheci-o, conhecemos, eu, minha companheira, minha esposa, em 68. Cheguei em 66 como imigrante ao Brasil, em vez de ir para a França, a Alemanha, alguém mandou a carta chamada e fui para lá. E a minha esposa despontou a modernidade e alguém mandou-a
para aquela casa espírita. E se fosse a contar essa trajetória, nós ficaríamos aqui até às tantas, porque realmente foi um trajeto de 23 anos, onde eu aprendi alguma coisa e que cheguei ali com mãos nos alforjes e que ele é que nos acolheu naquela casa espírita. E ali ficámos trabalhando. E a minha vida profissional me deu a oportunidade de dispor de tempo. Eu não tinha carro, não conduzia, então eu transportava-o onde ele se deslocava, nos hospitais, e a funerais e outras casas até particulares, e eu o acompanhei. Eu era um motorista particular dele. Aprendi muito nessas visitas aos hospitais, diálogo, curas. Até algumas vezes chamavam que o doente está muito agarrado aos familiares, às coisas materiais, precisava de ele ir lá para que ele se desligasse. Às vezes brinco com os companheiros aqui, olha, quando estiver doente, algum problema, não for lá, se prepara que é para andar. E, modesta parte, já aconteceu, já algumas vezes, isso acontecer quando há um sofrimento muito grande e há necessidade da espiritualidade atuar. De maneira que devo muito e devemos muito, e esta casa deve muito a ele, principalmente esta casa, porque nós não tínhamos financeiramente condições de adquirir aqui, e foi por seu intermédio que alguém do Brasil se dispôs a colaborar para que nós saísse daquela casa lá embaixo e viesse para aqui. Ainda ontem ele dizia para um orador que ele é o que orientava esta casa. Ele veio mostrar esta casa a um grande orador, que também nós conhecemos, e uma casa em Portugal que nós orientamos. E o espírito que veio com ele ficou muito admirado com a nossa casa. Mas nós temos que encerrar. Tinha muita coisa para vos dizer, porque convivi com ele 23 anos. Muita coisa se passou, observei, foi ele que me levou ao Chico, enfim, devo-lhe muito, eu e a minha família, muito, muito a ele, e nós, os batuirenses aqui de Portugal, também devemos muito a ele. Mas foi através do exemplo da doutrina, sempre direção de Chico, reparem bem, é que realmente se conquistou tudo que aquela casa lá, e nós aqui também, em todos os aspectos. Chico, quer literatura, orientações, até digo, sem Chico, e porque ele foi, dizia o espírito Chico Kardec, em duas palavras, não há doutrina. Ele pode haver, mas no fundo, realmente, tem que ser Chico Kardec. Fora isso. Mas não vamos mais longe, vamos então encerrar.